Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Estamos nos aproximando do final do mês de abril e, por consequência, os últimos versículos, os últimos trechos aqui do nosso Evangelho que tratam do período da morte e da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos que nós temos trabalhado aqui no nosso Evangelho diário, nosso calendário de devocionais diários da Ibrave. E hoje, nossa passagem está em Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Como é muito curto, eu vou ler. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu, sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Então, aqui nós temos uma questão muito interessante. Os discípulos, o Senhor promovia milagres através dos discípulos nos locais onde eles iam pregar, para que a mensagem deles se provasse verdadeira. E aí fica aí um dilema muito grande na cabeça dos cristãos de hoje, né? Aqueles que são mais emotivos, mais ligados a sinais materiais, geralmente, né, mais pentecostais, etc., vão falar assim: poxa vida, então, tá vendo? Nós precisamos de sinais hoje para que a nossa obra, para que a nossa mensagem impacte o mundo, né? Tanto milagres físicos como aparições do Espírito Santo, né? Métodos de evidência, né? Do Espírito Santo, como línguas, profecias, etc. E os cristãos mais contidos, mais conservadores, por assim dizer, que não vão enxergar dessa forma, né? Mas o que acontece? Por que hoje nós vemos com menos frequência esse tipo de expediente? Quando é pregada a palavra de Deus, os paraplégicos deveriam andar, os cegos deveriam ver, os milagres deveriam acontecer nas nossas igrejas, no nosso meio, para que a nossa mensagem pudesse impactar o mundo, e isso não tem acontecido, então nós precisamos de um avivamento, de alguma coisa desse tipo. Bom, aqui nós temos que nos lembrar que essa mensagem aqui estava sendo pregada por aquelas pessoas que caminharam com Cristo, os discípulos, os primeiros apóstolos. É o começo da igreja. E para que a mensagem se provasse verdadeira naquele momento histórico, o Espírito Santo trabalhava desta forma. Porque Jesus tinha vindo ao mundo e Jesus fazia muitos milagres, sempre antes de fazer aqueles milagres, conhecendo o coração daquelas pessoas que eram vítimas, que eram as pessoas alcançadas pelo milagre, né? Então ele sempre dizia: tua fé te salvou, porque você creu em mim como Filho de Deus, a sua bênção será concedida, está sendo concedida, né? Sempre dentro desse âmbito que as coisas acontecem quando Jesus promove as suas curas ali no Novo Testamento, onde nós vemos a sua atuação aqui na terra. E os discípulos, para continuarem isso, o Espírito Santo, aprova o Espírito Santo naquele momento que essa mensagem dos discípulos sobre esse Jesus que promovia curas, etc., caminhasse no mesmo sentido. Isso não quer dizer que nos nossos dias atuais a nossa mensagem precise ser dessa maneira, porque nós estamos em um tempo histórico diferente. Aqui Jesus havia acabado de passar pela terra e a mensagem era a mesma, para mostrar, para apontar para aquela pessoa famosa que havia sido morta há pouco tempo e havia ressuscitado, que era para provar para as pessoas que era essa mesma mensagem que estava sendo pregada da parte desses discípulos. O Espírito Santo é quem convence as pessoas. A mensagem chega e as mentes são abertas conforme o Espírito Santo quer. Como no Evangelho de ontem que nós trabalhamos, onde no texto ali dizia que o Espírito de Deus abriu a mente dos apóstolos para que eles entendessem o que Jesus estava falando a eles ali, logo depois da passagem
em que ele caminha com duas pessoas, dois viajantes até a cidade de Emaús, desaparece ali quando eles iam comer, né, na hora do jantar, e aparece posteriormente quando essas mesmas pessoas estão contando aos discípulos essa passagem. Nós estávamos viajando e de repente chegamos no nosso destino, e aí sim vimos que era Jesus que caminhava conosco. Então, na passagem logo após isso, o texto diz que o Espírito Santo abriu a mente dos apóstolos para que eles entendessem perfeitamente o que era falado no Antigo Testamento e a promessa cumprida ali em Jesus, que ele morreria e ressuscitaria. E o mesmo acontece com as pessoas hoje. O Espírito Santo abre os entendimentos. Nós lançamos as nossas sementes, nós espalhamos o Evangelho, mas não é o nosso testemunho, a nossa insistência, a nossa vontade. É o Espírito Santo que sabe quem são aqueles que devem ser acrescentados à igreja. Então, nós não devemos nos preocupar tanto com esse tipo de pregação da palavra que promove essas coisas visuais, até porque isso acontece em vários lugares que não só no cristianismo, né? É óbvio que a gente tem na história da igreja pessoas que promoveram curas, grandes homens, né, em congressos de avivamento, em cruzadas evangelísticas, santos da igreja, pessoas ímpares que sim, Deus usava através da vida deles a cura para aqueles a quem o Espírito Santo queria entregar essa bênção da cura, porque o Espírito Santo conhece o coração das pessoas assim como Jesus conhecia. Mas a nossa mensagem não é uma mensagem centrada nisso. O Evangelho não está centrado nisso. O Evangelho está centrado na mudança espiritual, na mudança de mente das pessoas, nas mudanças nos corações. É aí que o Evangelho tem de mudar. Mesmo que a minha situação continue pobre, miserável, doente, problemática, dificultosa, a mensagem ela não vem para mudar essas questões. Essas questões são todas secundárias. O Evangelho é sobre a forma como nós lidamos com Deus, como nós enxergamos a Jesus e a salvação que Deus dá através da crença em Jesus Cristo. Então que nós possamos ter sempre isso fixado nas nossas mentes, para que nós saibamos até explicar para as pessoas que eventualmente estejam apegadas a esse tipo de evangelho. O evangelho da profecia, o evangelho da palavra, o evangelho do sonho, o evangelho desse tipo de manifestação, né, que se baseia apenas nisso. Não que isso não exista, mas a gente não pode se basear nisso, porque Jesus ele caminha dia a dia conosco, não é só na profecia ou na cura. Então que nós possamos levar isso às pessoas, mostrar isso para as pessoas. Deus abençoe você, até mais.